Som. Som. Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Brasília, 19 horas. Um bocado de tempo que eu não falava isso, né? E aqui em Mococa também, são 19 horas. Então nós vamos iniciar o nosso culto. E quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo 6, começando no verso 1 até o verso 6. Marcos 6, de 1 a 6. Queria convidá-los a se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus para fazermos a leitura desse texto. Diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Até o verso 6, que o Senhor nos abençoe com esse texto lido da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez subirmos à tua casa, para juntos, agora como igreja, te adorarmos, te cultuarmos, te exaltarmos e bendizermos o teu nome. Queremos te agradecer pela semana que o Senhor nos deu, pelo teu cuidado, pela tua proteção, por esse dia. E, Senhor, agora quando aqui estamos reunidos, que a tua presença nesse lugar possa abençoar as nossas vidas. Abençoa, Deus, aqueles que estão a caminho da tua casa. Tira todo embaraço. Abençoa aqueles que por motivo de enfermidade não poderão vir. Visita-os, Senhor, com poder, com graça e com cura. Abençoa também aqueles que vão nos assistir pela internet. Que o nosso culto possa ser bênção na vida deles. Pai, nós oramos assim e pela fé já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Sem mais delongas, vamos passar aos anúncios da semana. Vamos então projetá-los. Lembrando aí a campanha do quilo, a Andréia acho que não está aí ainda, né? Eu ia perguntar a ela, porque eu acho que agora é só para janeiro, né? Porque acho que ela montou essa semana a de dezembro. Depois a gente entra em mais detalhes aí sobre essa campanha. Próximo, nosso estudo bíblico das terças-feiras, não é?
às 7h30, fazemos um desafio para que você esteja conosco para estudar a palavra e aprender da palavra de Deus. Quarta-feira, o JQO nessa quarta-feira, vai até mudar o nome, né? Jovens que oram e evangelizam, né? Ali vai ter um evangelismo, vai ser no Centro Comercial de Mococa, aproveitando que esse mês o comércio está aberto até às 10 horas, então à noite, né, eles vão estar ali distribuindo folhetos e fazendo evangelismo no centro de Mococa. Quinta-feira, a nossa reunião de oração, às 7h30. Sábado, culto dos jovens, dos inconformados, às 7h30 também aqui na igreja. E o ECD, que é o Encontro com Deus, inscrições aí podem ser pagas até em 3 vezes, o valor é R$120, inscrições com o Guilherme Marino, né? E teremos nessa ocasião a presença do pastor José Maurício, lá do Rio de Janeiro. E esses foram os nossos anúncios. Lembrando também, queridos, que ontem tivemos a nossa confraternização, né, lá na chácara, como é o nome da chácara mesmo? Martins? São Martins. Foi muito gostoso, né? Tivemos lá mais uma vez o porco, a paraguaia, né, preparado ali pela família Oliveira. Eu estava observando que antigamente era o seu Antônio, depois o seu Antônio Carlinhos, né? E agora o seu Antônio quase agora, ele só fica na supervisão, né? Porque já tem o Carlinhos, que é o filho, tem o neto, né? Então vai passando assim de geração aí, os preparadores ali do porco a paraguaia. Foi muito gostoso, tivemos uma boa representação da nossa igreja ali, né? Os jovens, como sempre, aproveitaram mais, né, com mais disposição, eles foram cedo e aproveitaram da piscina, hoje também estiveram lá, a classe da escola dominical hoje funcionou lá, a classe dos jovens, né? Então aproveitaram bastante aí a chácara que a gente alugou para a nossa confraternização de fim de ano, né? Que Deus continue nos abençoando e dando oportunidade de termos assim eventos como esse. Andréia, eu estava falando ainda há pouco da cesta básica, desse mês já foi feita, né? Agora é só para janeiro, não é isso? Então confirma aquilo que eu tinha falado. Então, o que nós vamos trazer agora vai ser para as cestas de janeiro. A de dezembro já foi, né, encaminhada para os irmãos que precisavam da nossa ajuda. Eu estou vendo poucas crianças aqui hoje, né? Eu ia fazer aqui mas eu vou chamar as crianças assim mesmo, né? Porque depois vai complicar. As crianças que vão falar o versículo podem vir. O Pedro não chegou, o André não chegou ainda. Só tem um detalhe, agora que eu me lembrei, como a Eliane não está passando bem, ela não veio, a Sônia está no Paraguai, então vamos ficar devendo o biscoito para domingo que vem. Tá bom, vocês dois? Então vamos lá, vou começar aqui com... Hoje só tem 2 crianças. Qual o endereço? Hebreus 11, 1. O que diz lá? Sim. Esqueceu?
Então vai lá lembrar e volta. Qual é o endereço? Mateus 28:19. O que diz lá? Ide fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrou, Natan? Hebreus 11:6. Vamos lá. O que diz lá? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ih, rapaz, hoje ainda bem que não tem biscoito hoje, hein? Ia ser só a metade. Muito bem, queridos. Nós vamos convidar então o nosso Ministério de Louvor para que eles estejam nesse momento nos conduzindo nesse momento de louvor e de adoração. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pé para juntos adorarmos ao Senhor, exaltarmos o nome dEle. Oh Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua casa, e a nossa intenção ao chegar até aqui é cultuar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que era, que é e que sempre há de ser, nosso Pai querido e amado, aquele que se portou conosco, aquele que nos amou, mesmo nós somos a pessoa mesmo nós sendo a pessoa que nós somos. Louvado seja o Teu nome, aqui nós viemos agradecer e engrandecer o Teu nome, alegrar o Teu coração, Senhor. Trazemos aquilo que testemunhamos durante a semana, a nossa adoração, a nossa forma de vida, a nossa forma que vivemos, e viemos essa noite oferecer diante de Ti, Senhor, como um aroma suave diante do Teu trono, Pai. Vem se alegrar, Senhor, do nosso culto neste lugar, da nossa adoração, do nosso louvor. Que haja verdade nas nossas palavras, que haja verdade naquilo que vamos dizer, que flua com sinceridade do fundo do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. A Ele nós clamamos. Sua graça nos basta, Senhor. Nós encontramos o nosso refúgio e a nossa fortaleza em Ti. Por isso a Ti clamamos e em Ti confiamos. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti eu vou, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Mais uma vez, vamos lá. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti
está em ti. Por ti, Senhor, Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. tudo pode passar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. Declara Ele. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Tu és tudo que precisamos. Nos lançamos, Senhor, os teus braços, onde encontro meu refúgio. E eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço confiando em ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Por ti vou caminhar. tu és a direção, o sol a me guiar. Tu pode passar, e tudo pode passar. Mas teu amor Teu amor não passará jamais. Ele jamais desistirá de mim, de ti. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado para mim. Preparado para ti, preparado para nós, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço, porque confio em ti, Senhor. Onde eu encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Clamamos a ti, eis-me aqui, Senhor. Jesus, amado de nossas almas és, Senhor. Eis-me aqui. Diga mais uma vez, Jesus, eis-me aqui. Jesus, amado meu, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Jesus aqui. Jesus. A nossa vida, eis aqui o nosso corpo para te adorar. Eu me rendo aos teus pés. És tudo
meu Senhor. Refúgio, diga mais uma vez, eu me rendo. Diga com verdade, diga a Ele, Tu és tudo que eu preciso para viver. Nada mais preciso para viver. Eu me lanço, Senhor. Refúgio. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Declarar a Ele quando Ele é digno de receber. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que você precisa. Confia, entrega e descansa no Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada pra nos buscar, pra sempre reinar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado eu estou, se ao Teu lado eu estou, seguro em Tuas mãos, Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Ele é santo e digno de louvor. Tu és digno de louvor. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e o dia voltará, do céu por minha causa e por tua causa, pra sempre reinará. Só em Ti, só em Ti confiarei. Eu nada em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu para nos buscar, Senhor. Reinará, aleluia. Sim, Senhor, virá para nos buscar, Senhor. E aqui estamos, Senhor, nós diante de Ti, Deus, declarando que Te amamos, que ansiamos por Ti, Deus. Ansiamos, Senhor, pelo dia de vê-lo novamente face a face, Senhor. E contigo, Senhor, nos encontrarmos, Senhor. Senhor, santo é o Teu nome, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Diga, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata.
só em Ti, só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sempre vivo está e um dia voltará do céu, Senhor, para me buscar, pra sempre. reinará. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Mais uma vez. Nós estamos aqui, sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Então vem me incendiar. Ouvir o som do céu, Sua voz. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, enche este lugar. O nosso desejo, Seu poder, Seu poder. É o Seu. Quero ouvir o som do céu, a Sua glória. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Sim, Senhor, Te desejamos, Te damos glória, nós Te damos Te damos glória.
damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre haver. Mais uma vez nós te damos honra, te damos honra, te damos toda a honra e toda a glória ao Rei dos Reis. Teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória. Você cantando essa canção, você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta e está depositando diante do Senhor, amém? Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade,
diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Essa não é só uma canção, Senhor, mas essa é a nossa oração, é o nosso clamor. Esse é o meu clamor, minha oração. A chegar num ponto que não tenha mais nada de André em mim, e apenas Jesus Cristo vivendo em mim, através de mim. Oh Senhor, vem cumprir, Senhor, essa canção em minha vida. Eu clamo, Senhor, ora essa canção com toda a minha sinceridade, com todo o meu louvor, com toda a minha força e entendimento. Que verdadeiramente, Senhor, nós vamos morrer, Senhor, para nós mesmos. E viver uma vida segundo o teu coração, que te agrade e que alegre o teu coração, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Continua falando nos nossos corações, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queridos, apenas uma palavra sobre JQO de quarta-feira. Pode sentar. Nós iremos realizar o JQO na rua. Nós tivemos a primeira experiência nessa quarta-feira que passou. Foi muito gostoso. Os jovens estão muito animados com isso. Pessoas que assumiram o compromisso de vir e tudo mais. E eu me lembro de domingo passado, o Jefferson ter falado sobre isso. Uma igreja que não discipula, uma igreja que não evangeliza. Ela pode ser a igreja que for, mas ela não é a igreja de Cristo. Eu quero te convidar. Não é um momento dos jovens, não é um momento apenas para jovens, mas para toda a igreja. Se você quer, nós estamos abrindo, te convidando para estar conosco nessa quarta-feira. Às 7h30 nós vamos nos encontrar aqui na igreja. Depois nós estaremos indo e ter várias experiências com o Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe. Som. Muito bem, irmãos. Nós temos visitantes conosco nessa noite. Eu queria que os jovens prestassem atenção num visitante específico, porque na quarta-feira, quando vocês estavam ali no centro da cidade, distribuindo folheto, alguém passou, parou, olhou, e um dos jovens chegou a convidar alguém para estar conosco, né? E essa pessoa era o pastor Douglas Marim, que está aqui juntamente com a sua esposa Lorena, o filho Samuel. Eles estavam lá pelo centro da cidade. Quando viram os jovens, ele parou e ele ficou assim muito contente, estava conversando comigo ainda há pouco, em ver os jovens trabalhando, fazendo a obra do Senhor, né? Então eu quero louvar a Deus pela vida dos jovens, porque alguns pastores têm problema com os jovens porque eles dão trabalho, mas eu louvo a Deus porque os nossos jovens trabalham e trabalham para o Senhor, não é isso? Então, Douglas, pastor Douglas, a Lorena, Samuel, vocês vão receber uma lembrancinha aí para a família, viu? Em nome da nossa igreja, sejam bem-vindos, né? Fiquem à vontade aí, como se estivessem na igreja de vocês. Também estão conosco, já que teremos um batismo hoje, a família da Cíntia e do Daniel, né? Está a Rosirene, o Paulo e a Sofia. Onde é que eles estão? Ali, né? Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Também estão conosco a Nininha e o Bruno. E o Bruno ontem deu um susto aí tremendo, né? A igreja orou pelo Bruno, viu, Bruno? Não sei se você já soube,
mas o Daniel colocou lá no zap da igreja, e a igreja imediatamente começou a orar pelo Bruno, né? E ele já está ali, ainda está ainda em convalescença, mas está conosco para participar também do batismo aí da nora, né? A Cíntia. E também estão conosco mais uma vez, né? Uma visita internacional, diretamente from Canada. Diretamente do Canadá, o Nil e a Vera, né? Ele já veio conversar comigo ali, né? É uma alegria tê-los conosco. Eu já falei para ele que agora eu já arranjei um software, né? A gente arranha um pouquinho do inglês, mas agora com o software que eu arrumei, eu vou conversar e muito com ele, né? Então a gente vai poder conversar bastante. Então esses são os nossos visitantes assim. Alguns temos outros visitantes que não são pela primeira vez, a quem também nós queremos agradecer, aqueles que nos visitam, não são membros da igreja ainda, e sintam-se também bem-vindos, abraçados, em nome de Jesus. Quero convidar agora os oficiais para que eles subam, porque, como eu disse, nós vamos ter um batismo hoje, né? Hoje é dia de festa no reino dos céus. A Bíblia diz que sempre que um pecador se arrepende, há festa nos céus. E a Cíntia, ela sentiu... Podem subir os oficiais, já podem preparar aqui, né? Eu já quero convidar a Cíntia também, para que ela venha, para que ela suba aqui. A Cíntia já tem frequentado a nossa igreja há algum tempo. Daniel, seu esposo, já tinha sido membro da nossa igreja, então ele já voltou, já foi recebido como membro, porque ele já tinha sido batizado, né? Pode vir, Daniel, pode ficar com a esposa aqui. Você vai tirar a foto? Pode ficar à vontade. E então o Daniel, numa das últimas assembleias nossas, a gente recebeu, né, de volta, assim como a gente fez com a Ana Lúcia, né? Eles já tinham sido membro da igreja, então a gente só recebeu. Agora, a Cíntia, ela não havia sido batizada ainda, e hoje ela escolheu esse dia para fazê-lo, né? A Cíntia certamente vai chegar um tempo aí que ela vai compartilhar o testemunho dela com a gente, né? Daquilo que Deus realizou na vida dela. Hoje eu conversava com ela e ela dizia: pastor, em todo o tempo Deus esteve ao meu lado. Eu nunca me senti sozinha em toda essa luta pelas quais eu passei, né? Então, a Cíntia hoje vai estar fazendo uma aliança com o Senhor Jesus. Normalmente, eu tenho usado essa figura aqui, a gente conhece a Jesus e é como se, permita usar essa expressão, como se a gente estivesse namorando com ele. Quando a gente vai namorar alguém, pensando em casar, primeiro a gente namora para conhecer, para ver se aquela pessoa é aquilo que a gente queria, né? E aí, quando a gente está convencido disso, a gente vai e casa, né? E assim também em relação ao batismo, né? A gente teve um encontro com Jesus e a gente vai conhecendo tudo aquilo que Ele fez por nós. E quando nós somos convencidos, então, pelo Espírito Santo de Deus, então nós nos rendemos e reconhecemos que não há outro Senhor, que não há outro Salvador, que não há outro com quem valha fazer uma aliança, a não ser com o Senhor Jesus. E essa é a aliança, né, que nós fazemos
através do batismo. Então hoje, a Cíntia, ao se batizar, ela está publicamente anunciando, né, inclusive aos seus parentes, amigos que estão aqui e aos irmãos também, de que ela realmente está fazendo uma aliança com Jesus e que ela descobriu que não dá para viver sem Jesus. Não é verdade? Muitos de nós já descobrimos isso. Sem Jesus, até a gente canta aquela canção, sem Jesus não dá, né? Então, é com muita alegria que nós vamos batizá-la nessa oportunidade. E eu quero convidar então a igreja a se colocar de pé e gostaria então que a Cíntia se ajoelhasse. Cíntia, tendo você confessado a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, tendo você entendido que a salvação é unicamente através de Cristo Jesus. Hoje pela manhã, quando a gente fazia aquela entrevista com você, aquelas perguntas básicas de fé, você as respondeu. Então, você sabe que nesse momento agora, você está fazendo uma aliança através do batismo ao Senhor que escolheu você e que você o aceitou como Senhor e Salvador. Então, diante da seu testemunho de fé, diante de tudo aquilo que você já compartilhou da sua fé como ministro e como pastor, nesse dia especial para a sua vida, né? Nós queremos então aplicar o batismo sobre você. E é por isso que agora, Cíntia, nós queremos batizá-la em nome do Pai. Nós a batizamos em nome do Filho e nós a batizamos em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ó Deus, aqui está a tua serva, Pai. Tua serva que um dia se rendeu a Ti, se rendeu ao Teu amor, entregando a sua vida, Senhor, a Ti. E hoje, Senhor, nesse grande dia, diante da Tua igreja, diante dos homens, ela confessa que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. E Pai, nós a estamos batizando com água, mas Tu és aquele que já tem batizado com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, que a vida de Cíntia seja bênção na Tua igreja. Senhor, que a igreja possa ser bênção na vida dela, que possamos estender-lhe a destra de companhia e de ajudá-la, Senhor, a crescer, a desenvolver nessa sua nova caminhada em Cristo Jesus. Confirma, Senhor, nos céus a decisão da Tua serva. Ó Deus, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo milagre realizado na vida da Tua serva. Nós Te louvamos, ó Deus, porque pelo testemunho que ela compartilhava hoje, que em todo o tempo a Tua boa mão esteve sobre ela. Louvado e bendito, exaltado seja o Teu nome para todos sempre. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Quero chamar os oficiais para cumprimentá-la. A igreja pode sentar.
Cumprimento do esposo também. Ele estava filmando. Espera um pouquinho. Espera, deixa. Isso. O Sérgio foi dar um help ali para ele. Pronto. Agora você ajuda aí a patroa a descer. Eu estou em dúvida, a Sônia não está aqui. O Coutinho, tem alguém responsável pelo culto das crianças? Está tudo ok? Então, por favor, quero chamar as crianças até 8 anos, que vão para o culto preparado para elas lá atrás. Tá? Vem aqui na frente para a gente orar. Acordou, Letícia? Letícia estava cansadinha aí do dia todo hoje, brincando. Natan apagou também. Vamos lá. A tia está vindo ali. Estenda a sua mão na direção dessas crianças, vamos abençoá-las. Pai querido, Pai amado, agora que essas crianças vão ali para o culto, preparado para a idade delas, abençoa os professores que vão ministrar. Ó Deus, que Tu possa estar abençoando, falando a essas crianças. Ó Deus, que o Teu Espírito também possa ser derramado sobre elas, para que elas, ó Deus, possam ser tocadas e serem abençoadas também nessa noite pelo Senhor. Nós as abençoamos e o fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Podem ir. Pode ir lá com a tia. Irmãos, nessa noite, no início do culto, nós fizemos a leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, de 1 a 6. De 1 a 6. E eu queria, antes da gente ministrar a palavra, dar uma ênfase, ou repetir, o verso 6, de Marcos, capítulo 6. Que diz assim, está se referindo a Jesus, e ficou admirado com a incredulidade deles. E ficou admirado com a incredulidade deles. Vamos orar mais uma vez? Pai, Tua palavra está aberta diante de nós e nós não temos nenhuma dúvida de que o Teu Espírito fala conosco, fala ao nosso coração. Fala mais uma vez nessa noite, agora através da Tua palavra, Senhor, que possamos aprender dela, possamos, ó Deus, ser ensinados por ela, que possamos ser edificados por ela. Oramos assim e pela fé, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Talvez o título que a gente queria dar nessa noite possa parecer um tanto quanto estranho. Porque o título que a gente deu aqui, essa palavra, é o poder
da incredulidade. O poder da incredulidade. Eu queria pensar um pouco com vocês como a incredulidade pode atingir a nossa vida, pode prejudicar a nossa vida, pode influenciar a nossa vida. Eu queria então que você pensasse nisso nessa noite. Até onde a incredulidade pode influenciar a nossa vida? Quais as consequências da incredulidade sobre a nossa vida? Quando a gente olha para esse texto, é interessante a gente perceber que Jesus fica admirado com a incredulidade daquele povo que era da sua própria cidade. E é interessante que apenas 2 vezes no Novo Testamento nós vamos encontrar que Jesus ficou admirado com alguma coisa. E uma destas foi exatamente quando o centurião demonstra uma fé tremenda ao pedir pelo seu criado, ao pedir pelo seu servo, para que Jesus o curasse. E Jesus então fica admirado da fé daquele homem, que não era um judeu. E a segunda vez é com a incredulidade e dureza de coração do povo da sua própria cidade, Nazaré, dos próprios membros da sua família. Nazaré, a cidade de Jesus, a Bíblia diz que era uma pequena aldeia, localizada na Galileia. Segundo os estudiosos, ela não era uma aldeia muito habitada, havia aproximadamente 500 habitantes, aonde Jesus viveu. E aonde ele trabalhou ali por quase 30 anos, que é quando começa o ministério dele. E ali ele cresceu, se tornou carpinteiro, como seu pai de criação, fabricava várias peças de madeira, juntas de bois, arados de madeira, era aquilo que um carpinteiro fazia naquela época. Logo após isso, após os seus 30 anos, aí sim, Jesus começa o ministério efetivo dele. Agora, quando a gente olha para esse texto, é algo tão incrível que a primeira reação dos familiares de Jesus foi imaginar que Jesus havia ficado louco. Se você puder abrir a sua Bíblia, a gente vai projetar aqui também. Capítulo 3 de Marcos, versículo 21, diz assim, ó: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. O que é estar fora de si? Está desregulado. Seus próprios familiares. No capítulo 3 ainda de Marcos, no versículo 31, diz assim: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando lá de fora, mandaram alguém chamá-lo. Eles queriam levá-lo de volta para casa. E no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 5, a Bíblia diz
que nem os seus irmãos, Jesus teve irmãos, né? Maria era virgem e o ficou até o nascimento de Jesus. Depois, José efetivamente torna-se marido de Maria. E Maria então teve outros filhos, irmãos de Jesus. E o texto diz que nem os seus irmãos criam nele. Mais ou menos aquilo que aconteceu com José, que os irmãos achavam chato, não acreditavam nos seus sonhos. A gente percebe então na família que o objetivo deles era retirar Jesus de uma situação pública, e a gente até entende que a ideia era protegê-lo daquilo que aparentemente era uma loucura de Jesus. E eles queriam então preservar o irmão, o filho. Mas a Bíblia registra que Jesus continua o seu ministério, e não em Nazaré, mas em Cafarnaum, ele vai fazer a sua base do seu ministério. E é interessante que só depois que o seu nome já se espalhara, e ele agora já era conhecido como Rabi, mestre, já por toda a Galileia, inclusive em outras regiões do país, ele volta para Nazaré, mas já com uma popularidade que ele não tinha antes, quando ele estava ainda na sua própria cidade. E é quando ele volta, depois de já ser bastante conhecido, é nesse contexto que Jesus fica atônito com a incredulidade dos seus, da sua cidade, dos seus irmãos, da sua família. Mas hoje, nós gostaríamos de aprender um pouco, porque em tudo nós podemos aprender, mesmo em situações adversas, nas coisas erradas, alguma coisa para nós aprendermos. E nós gostaríamos de aprender com o povo de Nazaré os efeitos da incredulidade na nossa vida. Como eu disse no início, a incredulidade produz efeitos na minha vida e na sua vida. E é interessante que quando nós somos incrédulos, aquilo que é óbvio para o crente, aquilo que o crente consegue ver com clareza, para o incrédulo é algo totalmente obscuro, que ele não consegue entender, que ele não consegue ver. Há um texto, e eu esqueci de anotar a referência dele. Jesus sai da cidade de Nazaré, ou melhor, ele foi para a sua cidade, e ele agora volta acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou no sábado e começa a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados. Aliás, é o texto, por isso que eu não coloquei, é o texto de Marcos, capítulo 6, de 1 a 6. É esse texto agora que eu estou me referindo. Então, quando ele volta, muitos dos que ouviam ficaram admirados. Quando Jesus volta já como rabi, como mestre, aqueles incrédulos ficam de boca aberta. E eles perguntavam:
De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Que milagres é este que ele faz? Os habitantes de Nazaré, eles tinham um conceito de quem era Jesus. Jesus, para os habitantes de Nazaré, era um simples carpinteiro. Simples carpinteiro. Eu queria que você percebesse aonde nós estamos querendo chegar nessa palavra. Porque às vezes, há muitas pessoas que simplesmente elas têm uma visão de Jesus, uma visão de Deus, e elas estão então fechadas, bitoladas naquela visão. E ainda que Jesus venha àquela cidade, faça milagres, ainda que toda a fama que Jesus já tinha, para eles, Jesus continuava sendo o carpinteiro. O que isso diz para nós? Há muitas pessoas hoje que, apesar de, por exemplo, quando nós estávamos aqui batizando a Cíntia, nós mencionamos, possivelmente ela vai estar dando um testemunho aqui algum dia, falando das coisas que Deus fez. Para nós, não temos dúvidas que foi Deus que fez, é Deus que faz. Nós temos várias experiências, e eu queria chamar a atenção de vocês para essa ministra que o Bolsonaro escolheu, que é a Damares. Uma mulher de Deus, pastora, ela tem um testemunho, eu botei o testemunho dela no zap da igreja. Mas os céticos, os incrédulos, de tudo que ela já fez, de tudo que ela representa, sabe o que eles pegaram? Quando ela tinha 6 anos, ela estava em cima de uma goiabeira, na sua mão, ela já tinha 10 anos, 6 foi quando ela começou a ser abusada. Aos 10 anos ela estava em cima da goiabeira com um vidrinho de aquele negócio que mata rato, chuminho. Ela ia tirar a vida dela, porque ela estava sendo abusada por alguém dentro da sua própria casa. E naquele momento, quando ela está ali com aquele vidrinho, e que ela ia usar, ela olha para baixo e vê, tem uma visão do Senhor Jesus. E Jesus estava ali e ela vê, porque até então, aquele que abusara dela, ainda colocou a culpa nela. Você é que é culpada, porque você é que me tentou. Você é que é culpada de eu ter feito isso com você. E ela pensava assim, agora você vê, ela era crente, filha de pastor. Eu perdi a minha virgindade, fui abusada, ainda vou para o inferno. Então eu quero morrer, eu não quero mais viver. Era essa a situação dela. E aí, ela tem essa visão, e o Senhor fala com ela. E isso, ao cair na imprensa aí fora, eles simplesmente começaram a ridicularizar a Damares. Agora você vê, olha só, o Jesus dela aparece debaixo da goiabeira. Vejo a ignorância daquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus, que não conhecem a forma como Ele apareceu a Moisés no deserto, através da sarça que ardia e não se consumia, de tantas maneiras que Deus já se revelou, que Deus apareceu e que Deus falou com várias vezes, vários homens e mulheres da Bíblia.
E o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas para quem é incrédulo, é chacota. Para quem é incrédulo, aquilo foi um prato cheio. Olha só, a nova ministra do Bolsonaro é a moça do Jesus que aparece debaixo da goiabeira, tentando então fazer com que aquela mulher fosse ridicularizada por causa da sua fé. Se ela tivesse fé em outro segmento religioso, talvez não sofresse essa afronta, esse ataque. Mas como ela é uma mulher de Deus, ela sofreu esses ataques. Quando a gente olha para aqueles moradores de Nazaré, eles olhavam para Jesus, mas Jesus para eles continuava sendo carpinteiro. Há muitas pessoas para quem você vai falar de Jesus, e para elas Jesus é apenas um nome na história, Jesus é apenas um personagem, Ele não é filho de Deus como é para mim e é para você. Assim era a visão do povo de Nazaré. E aí, por mais que você fale, por mais que você mostre, o povo de Nazaré não queria ver. Quem é esse? De onde vem sabedoria e os milagres? Lucas capítulo 4, 22, é uma passagem semelhante, que diz assim: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: mas este é o filho de José? É difícil quando nós temos um preconceito contra o Deus, contra Jesus. Por mais que Ele se revele, por mais que os milagres sejam feitos diante dos nossos olhos, muitas vezes a nossa incredulidade, o nosso preconceito nos impede de ver a glória do Senhor Jesus. É óbvio, queridos, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que ele era o Messias prometido, como ele mesmo havia lido nas Escrituras de Isaías. Lembram desse texto? Lucas 4, 17 a 21. Jesus lê esse texto. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Jesus o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vida aos cegos, e para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, estavam olhando para ele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu sou aquele que o profeta Isaías profetizou há séculos atrás. É muito tremendo nós vermos como isso é uma verdade na nossa própria vida. A história está cheia de marcas dessa verdade.
A história brasileira tem um fato interessante. Eu não sei aqui quem já ouviu falar de Rita Lobato Velho Lopes. Alguém sabe quem é? Foi a primeira mulher brasileira a se formar em medicina. Depois do decreto imperial de 19 de abril de 1879, sancionado ainda por D. Pedro II. E essa lei, então, ela acabava com a discriminação contra mulheres no ensino superior. As mulheres não podiam fazer faculdade. O decreto autorizava as mulheres a frequentar os cursos das faculdades e obter um título acadêmico, ainda que entrar nos cursos fosse bastante difícil para a maioria delas, por causa do preconceito dos professores e colegas, o que fez com que ela iniciasse seus estudos no Rio de Janeiro, mas fosse se formar em Salvador. Sabe o que é isso? Preconceito. Nos idos de 1870 e alguma coisa, havia um preconceito que as mulheres não podiam fazer faculdade. Nós estamos falando de preconceitos diversos e principalmente do preconceito em relação a Jesus. Há pessoas que têm dentro de si preconceitos estabelecidos contra Deus, contra Jesus. E por mais que você evangelize, por mais que eu fale, por mais que você fale, na cabeça deles há uma barreira, que é a barreira do seu preconceito, que não permite a eles enxergar e ver aquilo que vemos. Muitos de nós, queridos, também construímos em nossas mentes uma ideia de quem é Deus e de quem é Jesus, fruto das mais diversas influências em nossa vida. Nós somos influenciados pelas pessoas, somos influenciados pelos nossos familiares, pelos nossos professores, nós sofremos influências. Muitas vezes, por causa dessas influências, acabamos tendo dentro de nós preconceitos que nos fecham, nos impedem de receber a revelação de Deus para nós. Obrigado, querido. Muitas vezes, há muitas pessoas ainda hoje como aqueles da cidade de Nazaré, que não permitem que o próprio Senhor se apresente a eles, ou que a sua palavra arda nos corações deles, ou que seus milagres sejam vistos na vida deles. Marcos, lá no capítulo 16, ele vai dizer o seguinte: esses milagres seguirão aqueles que não creem. Que creem. Se há uma coisa que impede de vermos a manifestação da glória de Deus na nossa vida, é a nossa incredulidade, é os preconceitos que foram colocados dentro da nossa cabeça em relação a tudo quanto é de Deus, tudo quanto é da Bíblia, tudo quanto é de Jesus, tudo quanto é da igreja. Nós fomos preparados para rejeitar. Como é difícil quebrar essas cadeias que foram criadas dentro de nós. Aquilo que é óbvio para mim e para você, para essas pessoas fica obscurecido.
Nós sabemos que Jesus é o único que pode salvar, que Ele é Deus, que Ele se fez homem, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único, não há outro. Mas temos visto tanta gente obscurecidas do óbvio por causa da incredulidade. Incredulidade essas que muitas vezes é oriunda, por exemplo, de uma tradição religiosa. Queridos, se havia alguma coisa que Jesus não tinha paciência, era com os religiosos da época. Ele tinha paciência com pecadores. Ele dava atenção a pecadores, porque eles estavam dispostos a se arrepender e se tornarem novas criaturas. Mas havia já na época de Jesus religiosos que haviam estabelecido dentro de si preconceitos de que Deus tinha que ser do jeito deles, do jeito que eles imaginavam que fosse. E do jeito deles, o Filho de Deus nunca poderia nascer numa estrebaria, nunca poderia nascer no meio de animais. O Filho de Deus nunca. Esqueceram das profecias, esqueceram do que os profetas falaram a respeito de Jesus. Muitas vezes há pessoas que estão obscurecidas por tradições religiosas. Você vai falar de Jesus, do amor de Jesus, do poder de Jesus, e as pessoas dizem assim: eu já tenho religião. Bolas, mas quem está falando de religião? Religião não salva ninguém. Já foi dito tantas vezes que religião não leva ninguém ao céu. Os religiosos da época de Jesus, Jesus os chamou de sepulcros caiados. Já viu coisa pior do que um sepulcro? Por fora pode ser bonito, pode ser muito bem tratado, mas por dentro é podre. Essa foi a comparação que Jesus fez com os religiosos daquela época. Muitos são obscurecidos pela tradição religiosa. Outros, através do seu ceticismo filosófico. Nietzsche, um filósofo, é autor de uma célere frase que muitos estudantes de filosofia conhecem: Deus está morto. Deus está morto. A história conta que Nietzsche, praticamente enlouquecido, pega uma lamparina ao meio-dia e sai pelas ruas da cidade procurando Deus. Cadê Deus? Deus está morto. Deus está morto. Há muitas pessoas, principalmente nos colégios, nas faculdades, aonde a filosofia tem tentado suplantar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E muitas pessoas têm sido bloqueadas na sua mente e no seu entendimento por causa das filosofias desse mundo, que não levam ninguém a lugar nenhum. Porque a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, só Ele conduz à eternidade e à salvação. Há muitas pessoas que têm como barreiras, são obscurecidos por causa da sua posição social. Jesus falou quão difícil é entrar no reino dos céus um homem rico, porque ele está tão preocupado com a sua posição, porque ele está tão preocupado com os seus bens. E Jesus conta aquela parábola daquele homem que disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens reservado, para quem será? Aquele homem estava só ajuntando dinheiro, enriquecendo, e ele disse: eu vou aumentar os celeiros, vou aumentar os meus depósitos.
E aí ele ouve uma voz: louco, essa noite você vai ser chamado à presença de Deus. Para quem vai ficar tudo isso? Isso não vai te valer de nada na hora da morte. Nós não levamos nada para o sepulcro, nós não levamos nada para o nosso enterro. Você já viu algum caminhão de mudança seguir um féretro que vai para o cemitério? Não há. Ninguém leva nada. Há muitas pessoas que são obscurecidas do óbvio por causa daquilo que elas pensam sobre a igreja e os evangélicos. Foi plantado na mente delas algo ruim sobre evangélicos, sobre a igreja. E eu gosto muito de lembrar de uma frase de um pastor que nunca mais esqueci, já falei aqui algumas vezes. Quando ele dizia, ele comparava a igreja do Senhor Jesus com a arca de Noé. Imagine a arca de Noé, com todos aqueles animais, 1 ano trancados ali dentro. E eles comiam. E obviamente tudo que se come sai por lugares escusos, mas sai. E não é cheiroso. Mas tinha 2 opções. Ou eles ficavam ali, suportavam o cheiro, mas no final de 1 ano eram salvos, ou desciam e morriam afogados. A igreja é assim. Às vezes pode haver mau testemunho, pode haver falsos cristãos dentro da igreja. E como há? A Bíblia fala de joio plantado junto com o trigo. A Bíblia fala dos bodes que estão junto com as ovelhas. Mas só Ele vai poder, no dia final, separar quem é quem. Mas, queridos, a semelhança da arca de Noé, a igreja é o meio de salvação que Jesus estabeleceu na terra. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o arquiteto da igreja, aquele que fundou a igreja, aquele que criou a igreja. E a igreja se tornou a noiva de Jesus, a noiva que Ele vai vir buscar. A Bíblia diz que Jesus se espantou, ficou impressionado com a incredulidade dos habitantes de Nazaré. Será que essa noite também Ele está impressionado com a sua incredulidade? Talvez de você que nos ouça pela internet, da sua incredulidade. Será que ainda hoje Deus não está impressionado com a incredulidade de tantas pessoas? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem o desejo de se revelar, de salvar. E há tantas pessoas que estão fechadas em si mesmas, estão incrédulas, perdendo a grande oportunidade que Jesus está oferecendo. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus quer transformar vidas, Deus quer mudar vidas. A igreja está cheia de ex-viciados, ex-ladrões, ex-homossexuais, ex-adúlteros. Mas a Bíblia diz: e eis que tudo se fez novo.
Ah, quantas pessoas o Evangelho de Jesus tem transformado. Quando nós ouvimos testemunhos de homens e mulheres que foram transformados, suas vidas foram totalmente mudadas, resgatadas, transformadas. E o Senhor querendo fazer isso com tantas pessoas, mas há pessoas com os corações duros, a semelhança dos habitantes da cidade de Nazaré. Jesus nasceu ali, estava ali no meio deles, mas a maioria deles o desprezou, não o reconheceu como Deus, não o reconheceu como Filho de Deus. Sabe lá o que é isso? Você está tão perto do Filho de Deus e deixá-lo escapar pelos dedos. Tão perto do Salvador, mas tão distante. Queridos, hoje nós temos tantas igrejas abertas pregando do Evangelho. A nossa igreja, como tantas outras, usa a internet para levar essa mensagem a pessoas que não vêm a uma igreja. Há programas na televisão, no rádio, na própria internet. O Senhor continua batendo a porta. Mas ainda hoje há homens de corações endurecidos. Veem os milagres de Deus. Ouvem os testemunhos daquilo que Deus já fez e que tem feito. Mas muitos fecham o coração, não creem, não aceitam, por maior que sejam as evidências. E é interessante, se nós observarmos o ministério de Jesus, quantas pessoas Jesus curou, quantas pessoas Jesus libertou da opressão maligna, quantos cegos Jesus deu à vista, quantos aleijados Jesus fez andar. Mas um dia, por causa de religiosos, por causa de fariseus, que incitaram o povo, que enganaram o povo, que falaram um monte de mentiras para o povo, aquele a quem eles tinham visto curar, restaurar a vida, em um determinado momento eles disseram: crucifica-o, crucifica-o. A multidão gritava: crucifica-o. E Barrabás, um ladrão, um assaltante, um assassino, um homem mau, o que eu faço com Barrabás? Solta Barrabás. E Pilatos diz: mas eu não vejo nenhuma culpa nele, crucifica-o. Hoje ainda há pessoas, como naquele dia em que as pessoas diziam para Jesus: crucifica-o. Sabe quando nós dizemos assim para Jesus? É quando nós o rejeitamos em nossa vida. É quando nós não o reconhecemos como Filho de Deus. É como nós não o reconhecemos como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele pode ser tudo, mas para mim não significa nada. Porque a minha cabeça está cheia de barreiras que impedem que eu veja, que impedem que eu possa perceber e sentir aquilo que Ele quer fazer por mim. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu não sei se aqui nessa noite alguém tem endurecido o coração. Alguém a quem Deus tem tentado se revelar,
tem tentado se manifestar, de fazer de você uma nova criatura, de manifestar na sua vida o seu poder. Mas talvez os seus preconceitos estejam impedindo o agir de Deus na sua vida. Que você possa abrir o seu coração. Que você possa dizer para o Senhor: Senhor, tira da minha mente tudo aquilo que não vem de Ti. Revela-te a mim. Eu quero conhecer-te. Quero conhecer-te. A Bíblia diz que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Buscai-o enquanto se pode achar. Hoje Ele fala ao teu coração. Hoje o Espírito Santo fala ao seu coração. Não endureça o seu coração. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus possa continuar falando ao teu coração. Que você saia daqui disposto a abrir o seu coração e permitir que o Filho do Eterno se revele de uma maneira tremenda a você. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar por essa palavra nessa noite, Senhor. Queremos te louvar porque um dia o Senhor se revelou a nós. E nós cremos, Senhor. Nós abrimos o nosso coração. Desde então, o Senhor tem se revelado, tem mostrado tantas coisas. Oh, Senhor, obrigado porque o Senhor nos amou de maneira tão intensa. Obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Obrigado porque o Senhor tirou dos nossos olhos as vendas que nos impediam de ver a Tua glória, de ver o Teu poder, de Te conhecer, Senhor. A nossa oração é que se porventura nessa noite, nesse lugar, ainda houver alguém que não tem conseguido ver-te, conhecer-te, alguém que ainda tem preconceitos que tem impedido que o Senhor se revele a essa pessoa, quebranta esse coração. Nessa noite seja noite de salvação, de libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim assentados como nós estamos, queridos, queria que você estivesse orando. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Quem sabe há alguém nessa noite aqui, nesse lugar, que gostaria de deixar de ser nessa noite um nazareno, conforme vimos na Tua palavra. Que essa noite, quem sabe haja corações aqui que queiram se abrir para que o Senhor se revele, para que o Senhor se mostre, para que o Senhor possa mostrar a eles o Teu amor, a Tua glória, o Teu poder. Antes da oração final, eu queria fazer uma pergunta. Será que há alguém aqui nessa noite que, tendo ouvido essa palavra, tendo sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, gostaria de abrir o seu coração para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores?
gostaria de receber o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Gostaria que essa barreira, que esse obstáculo, talvez um preconceito formado há muito tempo, que o Senhor possa retirar isso nessa noite, se assim você o desejar. Se houver alguém nessa noite que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero orar por você. Aí onde você está, faça apenas um sinal, levantando um dos seus braços. Nós queremos orar por você. Alguém nessa noite especial, nesse lugar, que queira tomar essa decisão. Se você está aqui e sentiu que o Espírito de Deus falou com você, que você hoje gostaria de não sair mais daqui com aqueles preconceitos que foram lançados na sua cabeça, mas que você hoje quer abrir o seu coração para que o Senhor entre. Eu não vou insistir, nós já vamos encerrar o culto, mas eu quero dar essa oportunidade. Se você quer fazer isso nessa noite, vou perguntar mais uma vez. Alguém que queira tomar essa decisão, faça um sinal onde você está, levantando um dos seus braços para que eu veja. Nós queremos orar por você. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Nós estamos chegando ao final do culto dessa noite. Como nós avisamos, nós vamos liberar os nossos visitantes, né? E queríamos que apenas os membros da igreja ficassem, que nós temos uma assembleia rapidíssima, de no máximo 20 minutos,